Aleluia! Queridos, nós estamos agora na nossa nona aula do livro de Gênesis e tem sido de fato um tempo poderoso de edificação, de alimento espiritual, da qual nós temos sido enriquecidos na palavra, porque essa é a verdadeira riqueza, é sermos ricos da palavra do Senhor. E eu creio que hoje não vai ser diferente. Eu creio que o Senhor continuará falando aos nossos corações e só para recapitular um pouco, ontem nós falamos a respeito do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eu falei para você a respeito desses três personagens que são extremamente importantes para nós. Eles são importantes para nós porque, na verdade, estou aqui só fazendo uma recapitulação com você, né? É importante que a gente recapitule, que a gente relembre aquilo que foi falado na aula passada. Então, eu disse para você que Abraão, Isaque e Jacó, eles apontam para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Eles são símbolos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, por que que Abraão é tido como ele simboliza o Pai? Porque ele foi a pessoa que Deus escolheu para iniciar todo esse processo da salvação que virá por meio da família de Abraão, né? Da promessa que foi feita a Abraão. Nós vimos que Abraão ele não iniciou coisa alguma em si mesmo, mas ele foi simplesmente usado pelo Senhor. Ele foi usado pelo Senhor e deu-se início, então, todo esse processo que Deus vai trazer agora a salvação por meio da família de Abraão. E aí nós temos Isaac. Quem é Isaac? Né? Isaac é o filho. Então nós precisamos de ter essa experiência de reconhecer Deus como Pai. Ele é o nosso Pai. Então o Pai representado aqui por Abraão. E nós temos agora o filho, que é Isaac. Isaac nos fala daquele que herdou, daquele que não fez grandes coisas, mas simplesmente porque é filho, herdou a promessa, herdou o desfrute, né, de tudo aquilo que o pai havia conquistado. Então, nesse aspecto, nós também somos Isaac. E falamos também para você a respeito de Jacó. Por que Jacó? Porque Jacó nos fala desse trabalhar do Espírito Santo, nos fala desse trabalhar do Espírito em nós, de transformação. Então, se você se lembrar, quem era Jacó, o suplantador, o mentiroso, aquele que enganou o pai, aquele que enganou o próprio irmão, passou o irmão para trás ali. Então, tudo isso porque ele queria a bênção de Deus. Mas, pela graça de Deus, ele teve uma experiência com o Senhor ali no Vale de Jaboque, né? Nós chamamos de Peniel, onde ele viu Deus face a face, ele foi transformado. Então, nós temos aqui o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, eu preciso reconhecer Deus como pai, preciso me colocar como filho, como Isaac, que é aquele que herda e que desfruta de tudo aquilo que o seu pai conquistou. E nós temos Jacó, que aponta para essa obra de transformação nas nossas vidas. Amém? E hoje nós vamos falar então a respeito desse chamado, como que Deus então chamou Abraão para participar de uma obra tão poderosa da qual viria ali o Messias para resgatar o homem. Amém? Então, dando continuidade aqui, deixa eu só compartilhar com você aqui o nosso slide. Nós vamos falar disso nessa tarde agora, nesse momento agora. Entendeu? Então vamos falar sobre o chamado de Abraão. O chamado de Deus para Abraão. Glória a Deus. Só organizar aqui para a gente dar início. Então, olha só, os irmãos me perdoem, né? Estou com a voz um pouco fraca. Dei aula ontem aqui para vocês, depois fui à noite para o seminário, dei 3 aulas em seguida, então estou com a minha voz bem fraquinha. Então peço perdão aí para os irmãos. Então, olha só, o objetivo de Deus é ganhar um grupo de pessoas que ele possa ser chamado, que ele possa ser dito como seu povo, povo de propriedade exclusiva dele. E para alcançar esse objetivo, Deus então primeiro trabalhou em Abraão, depois em Isaac e depois em Jacó. Então, a intenção de Deus era ter um povo para si, para que esse povo pudesse expressá-lo para outras nações. Então, é interessante quando você lê o Pentateuco, você lê o livro de Levítico, por exemplo, você lê o livro de Deuteronômio, você vai ver que Deus fala, olha, eu não escolhi Israel, não foi porque havia alguma coisa boa em Israel, não.
Eu escolhi essa nação pequena, esse povo pequeno, para que ele pudesse me expressar. E é interessante isso. Então, a partir de agora, Deus estava sendo conhecido como Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então, isso é importante por quê? Porque Deus tem uma obra para fazer através de cada um desses homens. Obviamente, nós temos outros homens importantes também, que nós vimos já antes, né? Nós vimos Noé, que foi um homem muito importante dentro do propósito de Deus, mas nós entendemos que a partir de Abraão, Deus estava começando agora a ter uma nação, com a finalidade depois de trazer o seu filho através dessa nação. Então, Abraão é o início da obra restauradora de Deus. Abraão representa o novo começo de Deus. Ele é o ponto de partida do plano de redenção de Deus e a sua restauração. Então, Adão é o começo do homem ali, mas o homem pecou. Mas agora em Abraão, nós temos o início da salvação. Então, quando você lê o livro de Mateus, por exemplo, você vai ver que o Senhor faz questão de dizer que o Messias veio através da linhagem de Abraão. Então, a partir de Abraão, Deus começa uma obra de restauração, onde viria então o Messias, onde o filho dele iria se manifestar. Então, o propósito de Deus ao chamar Abraão, o propósito de Deus ao chamar Abraão foi restaurar o homem de sua condição pecaminosa. Então, olha esse texto, né? Se você está com a sua Bíblia, você pode abrir. Nós estamos aqui em Gênesis, no capítulo 12 ainda. Então, olha só. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, guarda essa última palavra aqui, ó, essa última frase, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, esse era o propósito que Deus estava chamando Abraão para poder abençoar todas as famílias da terra. Esse era o propósito de Deus. Então, olha só, é interessante que na escolha de Abraão, nós podemos aqui ver três coisas importantes. Primeiro, a intenção de Deus era introduzir na terra que Deus mostraria a ele. Então, Deus chamou Abraão, e aí nós vamos ver que foi um ato soberano, um ato de soberania de Deus. A escolha de Abraão, você vai perceber que não tinha nada a ver com a capacidade dele, até porque da onde ele foi tirado, você vai compreender daqui a pouco, é um lugar de idolatria. Então Deus chama Abraão pelo seu único propósito de ser soberano. E o propósito do Senhor é: vou tirar Abraão de um lugar e vou levar ele para a terra que eu vou mostrar. Então, aqui nós já conseguimos compreender que Deus tinha algo para Abraão. Deus tinha um lugar para levar Abraão. Outra coisa, nós percebemos também na escolha de Abraão que o Senhor iria fazer dele uma grande nação e que essa nação se tornaria o povo de Deus. E por meio dessa família de Abraão, Isaque e Jacó, eles iriam abençoar todas as famílias da terra. Então, primeira coisa que nós vimos aqui, a Bíblia vai dizer lá em Josué, no capítulo 24, verso 2, olha só o que a Bíblia diz. Então Josué disse ao povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Então, olha só qual que era o contexto de Abraão. Abraão vivia numa cidade chamada Ur dos Caldeus, e era uma terra de idólatras, serviam a outros deuses. Para você ver, Abraão veio de um contexto de idolatria, mas pelo ato soberano do Senhor, o Senhor o escolheu, o Senhor o tirou daquele lugar de idolatria e levou ele para um lugar que Deus estava preparando, para uma terra que ele estava preparando. Então, do lado negativo, Deus chamou Abraão para fora daquela terra para tirá-lo da idolatria.
Qual foi o lado positivo nesse aspecto da saída dele, né? Do lado positivo, Deus queria estabelecer uma base a partir da qual o seu povo fosse gerado para reivindicar a terra para si, para exercer a sua autoridade e expressá-lo em sua glória. Então a intenção de Deus era tirar Abraão daquele lugar de idolatria, levá-lo para uma terra e a partir daquela terra dar a terra como herança para esse povo, para que a partir desse lugar eles pudessem expressar o Senhor. Então Deus deu aquela terra para esse povo. E é interessante quando você lê o próprio livro de Josué, que Josué é aquele que introduz o povo na terra prometida. Ou seja, chegou naquele lugar onde Deus havia prometido aqui a Abraão. Olha só, de ti farei uma grande nação. Então, o projeto de Deus era ter uma grande nação. Por quê? Lembra aquilo que Deus tinha dito lá para Adão, crescer e multiplicar? Isso não mudou. Esse é o mesmo propósito. Então, lembra que espiritualmente falando, Deus quer ter muitos filhos semelhantes a Jesus. Entende isso? Deus quer ter muitos filhos semelhantes a Jesus. E como que isso vai se dar? Por meio da multiplicação dos filhos. Então, guarda isso no seu coração. Deus quer sempre a multiplicação. Então, por meio da multiplicação de Abraão e da sua descendência, todas as famílias da terra seriam o quê? Abençoadas. Lembra que o ser abençoado está intimamente ligado à manifestação do Messias, tá? Intimamente ligado à manifestação daquele que é a própria bênção. Cristo é a própria bênção, ele é a própria graça, ele é tudo aquilo que nós precisamos. Amém? O seu alvo como nação é ter um caminho no meio dos homens. É uma maneira que Deus estava dizendo: olha, eu estou separando esse povo, eu estou gerando esse povo aqui, para que por meio desse povo eu possa agir livremente. Então Deus quer um povo para ser o seu testemunho. E aonde que está o testemunho de Deus hoje? Está na igreja. Então hoje Deus tem dois povos, presta atenção nisso. Deus tem o povo judeu, que Deus ainda tem uma aliança com eles por causa de Abraão. Você vai entender isso um pouco mais para frente. E hoje o povo dele também é a igreja. A igreja somos nós. Então, nós sabemos que, infelizmente, Israel ainda está em rebeldia contra Deus, mas eles vão chegar o momento que eles vão crer. A Bíblia diz lá que haverá um remanescente, né? Serão lá guardados, poupados durante a grande tribulação. E quando o Senhor Jesus estiver reinando aqui, os judeus eles vão ter um papel fundamental como sacerdotes aqui, vão ensinar aqui sobre os oráculos de Deus para aquelas pessoas que estiverem aqui por ocasião do milênio. Mas isso é um assunto que você vai aprender um pouco mais para frente. Então, Atos 15, 14 diz exatamente isso a respeito da igreja no Novo Testamento. Olha o que a Bíblia diz. Atos 15, 14. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Então, aqui nós temos os judeus como sendo o povo de Deus, e nós temos a igreja sendo instituída como a nação, o povo de Deus escolhido agora. Então, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Foi isso que Deus disse para Abraão. A bênção de Deus sobre as nações não é direta. Antes, Deus as abençoava através de Abraão, ou seja, por meio da descendência de Abraão, que a bênção de Deus viria. Se as famílias na terra seriam ou não abençoadas, dependeria de Abraão. Por isso, a questão mais importante para Deus é a escolha, é escolher. Então, lembra, Deus ele é soberano sobre todas as coisas. Ele escolheu Abraão. Então, eu disse para você, qual era o contexto ali de Abraão? Abraão vivia num lugar de idolatria. E ele foi escolhido pelo Senhor. Olha o que a Bíblia diz em Gálatas capítulo 3, verso 7. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então, aqui nós podemos ver que essa bênção, ela de fato chegou no Novo Testamento, por meio de Cristo. Então, da mesma maneira, né? Então é importante a gente entender o seguinte:
Abraão foi justificado pela fé, porque ele creu no Senhor. Da mesma forma, hoje, aqueles que são justificados, eles são justificados também pela fé. Por isso, a Bíblia diz que são descendentes de Abraão pela fé. Então, se você se lembrar, teve um momento lá que Jesus estava argumentando ali com os fariseus, e os religiosos falavam: não, nós somos filhos de Abraão. E o Senhor Jesus interpõe eles, fala: olha, mas dessas pedras nós podemos suscitar filhos de Abraão. Então não é questão de ser filho de Abraão por causa da consanguinidade, né? Não é ser parente de Abraão no sentido sanguíneo, mas é ter a mesma fé que ele teve para sermos justificados. Então, esse é o sentido que Deus estava abençoando ali através de Abraão. E aí nós temos, interessante, dois momentos do chamado de Abraão. Então você vai ver que o chamado de Abraão foi em duas etapas. Então é importante que você compreenda, né? Quando nós falamos de chamado, eu sei que normalmente as pessoas entendem, quando nós falamos de chamado, as pessoas entendem, o chamado para ser pastor. Não, não é especificamente um chamado para um ministério nesse aspecto. Não é isso que nós entendemos primariamente como chamados, porque todos nós fomos chamados. Todos nós somos chamados para ser filho, todos nós somos chamados para prosperar, todos nós fomos chamados para servir. Então, precisamos compreender através desse exemplo aqui do chamado de Abraão, o próprio chamado que Deus tem para nós. Então, quando nós lemos aqui Josué 24, que eu li com você, você viu, aqui nós temos claramente que Abraão veio de uma família que não era certinha. Por quê? Porque eles eram idólatras. E aí Deus chama ele de lá. Ou seja, Deus, de maneira soberana, vai lá e escolhe Abraão do meio daquele povo. Então não havia nada de especial em Abraão. Ele foi chamado de Deus e foi o chamado de Deus que fez diferença na vida deles. Então, olha só, Josué 24:2. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Então, foi Deus quem escolheu Abraão e não o contrário. Isso é muito importante você ter sempre isso no seu coração. Sabe? Não foi você que encontrou com Jesus, porque Jesus não estava perdido. É ele que veio ao nosso encontro. Entende isso? Eu sei que às vezes é a maneira como a gente fala, não, pastor, mas é isso mesmo, tá? Eu que fui achado. Mas entenda o seguinte: falar da maneira certa, expressar-se da maneira correta, ela faz com que o seu entendimento seja também correto. Então, você que estava perdido. Foi você que foi achado. Ele que foi atrás de você. Amém? Então presta atenção. Nós entendemos que todo o propósito de Deus começa em Deus, é mantido por Deus e é terminado em Deus. Assim também a sua salvação. Você foi salvo pelo Senhor. A sua salvação é mantida por Ele. E no final, a glória é dele. Então, Ele escolheu a minha, você não tem nada a ver conosco. Foi a soberana vontade dele. Deus é soberano sobre todas as coisas. Amém? Então, olha só, foi Deus quem escolheu. A primeira lição que Abraão precisou aprender é que tudo se inicia em Deus. Então, eu já falei um pouco a respeito disso, mas eu quero só reiterar. Nós falamos, eu disse para você quando eu expliquei sobre aquelas duas árvores, que aquelas duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, elas nos falam de dois princípios. Um princípio é o princípio da carne, é onde eu sou o iniciador das coisas, onde eu tomo iniciativa por mim mesmo, eu faço as coisas sem depender, sem buscar o Senhor. Mas diferentemente da árvore da vida, que aponta para a dependência, eu reconheço que tudo começa em Deus. Toda iniciativa humana deve começar em Deus. Então, eu sei que vocês estão orando aí, vocês vão ter um encontro aí nesse final de semana. Aqui também em Goiânia, minha rede também vai ter encontro esse final de semana. Eu creio que vai ser uma grande bênção, tanto aí quanto aqui também. Mas presta atenção, por que que nós vamos fazer isso? Foi iniciativa de vocês, meramente? Será que o pastor Nelson estava assim sem fazer nada? Aí ele falou assim: vamos ter um encontro? Vamos fazer um encontro? O povo está muito parado.
Será que é isso? Claro que não. Certamente isso começou como iniciativa de Deus no nosso coração, que é o quê? Fazer discípulos. Fazer discípulos. Então lembra disso. Tudo começa em Deus. E aí, no primeiro momento, nós vemos Abraão saindo então de uma cidade chamada Ur dos Caldeus. Então, em Atos 7:2 diz que a glória de Deus apareceu para Abraão e ele estava onde? Na verdade, é Abrão, né? Nesse primeiro momento é Abrão, depois que Deus muda o nome dele, Abrão, e ele estava numa cidade chamada Ur dos Caldeus. Uma vez que alguém vê a glória de Deus, ele nunca mais será a mesma pessoa. Olha o que Atos 7:2 diz. Estevão, né, aquele primeiro mártir, o que ele diz? Varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando este estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse: sai da sua terra, da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então aqui nós vimos que Abraão morava numa cidade chamada Ur dos Caldeus e Deus chama ele desse lugar para ir para um outro lugar, para uma terra que ele iria mostrar. Então, só que nós vamos entender daqui a pouquinho que Abraão não responde primeiro. Ele não faz seguindo a direção completa do Senhor. E aí só mostra para mim e para você o seguinte, que Deus não erra ao nos chamar. Abraão tem falhas, nós vamos falar de falhas de Abraão aqui, mas nem por causa disso Deus deixou de escolhê-lo, ok? Então, no primeiro chamado, Deus disse para ele sair da casa, da parentela, mas o que que acontece? Abraão, ele apenas obedece pela metade. Por quê? Porque ele sai de Ur dos Caldeus e vai para uma cidade chamada Harã e ele leva consigo seus parentes. Leva lá seu pai, leva seu sobrinho. Então, isso mostra o que para nós? Que a fé de Abraão, ele foi crescendo gradualmente, aos poucos. Então, presta atenção. Tenta imaginar da seguinte maneira: você está aí vivendo a sua vida. Do nada, a glória de Deus aparece para você. E Deus fala para você: olha, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Mas Deus não dá o GPS, Deus não diz onde é, Deus só fala o seguinte: se prepara, que eu vou te levar para outro lugar. Abraão, ele, ok, Senhor, então tá bom. Mas ao invés de ir para aquilo, para aquele lugar e seguir a direção perfeitamente do Senhor, nós entendemos o quê? Que ele levou sua parentela com ele e ele foi parar numa cidade que não deveria ter ido nesse momento. Não era para ele ir para Arã. Deus estava preparando ele para ir para onde? Para Canaã. Mas nós entendemos que ele foi crescendo de pouco a pouco. Então, o chamamento de Abraão não era uma questão de salvação, e sim uma questão de ministério. Por isso, Deus mandou que ele saísse da sua casa e da sua parentela. Diferentemente do chamado de Noé, que foi um chamado para a salvação. Por quê? Porque Deus iria trazer o juízo sobre a terra, mandou que Noé aparelhasse uma arca para que ele pudesse ser salvo. Agora, para Abraão, não. Deus não está falando de salvação aqui. Deus está falando agora de servir. Ministério, é importante que você entenda isso. A palavra ministério significa o quê? Serviço. Então Deus estava chamando Abraão para cumprir um propósito, para fazer algo. Deus chamou Abraão para fazer algo. E no caso, o que que é? É a mesma coisa que havia dito lá para dito para Adão, que é gerar. Deus não chamou Abraão para fazer coisas para ele. Deus falou: olha, eu vou gerar através de você. Vou ter uma grande nação. Você vai ser pai de uma grande nação por meio do gerar. Mesmo propósito que Deus havia dito lá para Adão. Então, olha só. Depois que ele saiu da sua cidade, parou no meio do caminho. Ele foi morar em Arã. Nisso vemos que apesar de Abraão crer e sair, então lembra, ele estava lá em Ur dos Caldeus. Ele creu, ele saiu, mas não foi até onde Deus queria que ele tivesse ido. Ele parou num determinado lugar. A sua resposta foi pela metade. Além disso, levou consigo alguns parentes e foi morar no meio do caminho. Qual que foi o resultado, né?
dessa, dessa não, como se diz, dessa parada que não havia sido prevista pelo Senhor. Que infelizmente Abraão perdeu tempo. Foi dia de atraso. E aí, deixa eu dizer algo para você, querido. É muito importante você entender isso. Lembra que eu falei para você que tudo aquilo que nós fazemos, devemos ter a iniciativa no Senhor? Porque todas as vezes que nós não seguimos a direção do Senhor, infelizmente são dias de atraso. É dias de atraso. Sabe, Deus quer fazer muito através da sua vida, mas se você não está disposto a seguir a direção do Senhor, infelizmente são dias de atraso, são dias inúteis. Entendi isso? Então é muito sério você ouvir a direção do Senhor e seguir cabalmente a direção do Senhor, para que os seus dias sejam úteis nas mãos do Senhor. Amém? Quantos estão me compreendendo aí? Diga amém. Diga glória a Deus. Amém? Então, olha só. Só que, sabe, Deus não desistiu de Abraão. Abraão não seguiu a direção completamente, mas Deus fez o quê? Falou com ele de novo, lá em Arã. Então, em Gênesis, no capítulo 12, Deus chama Abraão pela segunda vez. A primeira vez foi de Ur dos Caldeus e ele foi parar em Arã. E a partir daqui, Deus chama Arã, chama Abraão de Arã para ir até onde Deus havia prometido. Então, o primeiro chamamento levou até a metade do caminho, mas o segundo levou ele até Canaã, até o lugar que Deus desejava. Então, Abraão não somente recebeu a aparição de Deus, mas foi incumbido da vontade de Deus. Olha que poderoso isso. Então Deus falou para ele: olha, sai da sua terra, da sua parentela, porque eu tenho uma terra para você e eu vou te levar até lá. E ele então decidiu, né? E aí a gente vê que ele prontamente segue a direção do Senhor. Então, apesar da iniquidade ter multiplicado na terra desde Adão, Deus agora estava se movendo para restaurar e salvar o homem. Tudo começou a partir do momento que Deus apareceu para Abraão lá em Ur dos Caldeus. E esse segundo chamado, que foi de Ur dos Caldeus perdão, de Arã até a terra prometida, é esse segundo chamado, da qual Deus estabelece um alvo para que ele possa ir e cumprir o que Deus havia proposto no coração. Então, olha só, esse segundo chamado nos mostra que uma vez que Deus estabeleceu fazer algo, nada pode impedi-lo. Então, lembra, todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Agora, acredite, cooperar para o seu bem desde que você esteja convicto que está fazendo aquilo que é a vontade de Deus. Entende isso? Se você está fazendo a vontade de Deus, você está seguindo a direção de Deus, você pode ter convicção que todas as coisas vão cooperar para que chegue até o final e o propósito de Deus seja cumprido. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, olha só, vamos dar continuidade aqui. Nós falamos a respeito desse chamado de Abraão, mas como que se deu, então, esse processo, né? Vamos entender aqui como foi esse processo aqui nessa caminhada de Deus com Abraão aqui durante essa peregrinação, que é o que eu quero compartilhar com você agora, em nome de Jesus, ok? Então, olha o que a Bíblia diz a partir do versículo 4. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. E levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra de Siquém, até o carvalho de Moré. Neste tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então, presta atenção aqui, nessa narrativa até o versículo 7, nós vimos o quê? Que Abraão então ouve aquele chamado de Deus mais uma vez, ali a partir de Arã, e ele então vai e chega, olha só, ele chega na terra de Canaã. Então ele atravessou a terra até Siquém, então
Percebe que há estágios aqui. Ele chegou até em Siquém, depois até o Carvalho de Moré. Tudo isso aqui tem um sentido que eu vou explicar para você daqui a pouquinho. Então, nesse tempo, os cananeus habitavam a terra, então tinha gente que habitava aquele lugar. E aí, certamente, o Senhor aparece para ele, para quê? Para fortalecer o coração dele. Abraão, não se preocupe, tá vendo esse povo lá? Mas essa terra vai ser sua. Vou dar para você como herança. E qual que foi a resposta então de Abraão? Abraão então ergue um altar, ergue um altar. Amém? Um altar ao Senhor que lhe aparecera. E aí vamos entender aquilo que o Senhor quer nos ensinar a partir daqui. Então, não devemos nos enganar pensando que uma vez que temos uma visão, tudo mais estará resolvido e jamais a perderemos. Então, presta atenção. Deus nos dá visões. A visão, o que eu posso te dizer como visão? A visão nos fala de propósito. Propósito. Deus deu uma visão, Deus deu um propósito para Abrão. Sai da sua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar. Agora, é o que nós estamos dizendo aqui. Não devemos nos enganar pensando que uma vez que nós temos a visão, tudo já estará resolvido. Não, existem desafios, existe uma série de testes que você vai ter que passar, dar a resposta certa para chegar a cumprir o propósito de Deus. Então, muitas coisas podem, como se diz, turvar, né? Essa palavra turvar é como escurecer a nossa visão espiritual. É como se você pegasse uma água, né? Uma água turva, que você vê que ela está meio suja, meio cheio de lodo, você não consegue ver de maneira muito clara. Então, existem coisas que podem fazer com que isso aconteça. Então, olha só, podemos perder a nossa visão e o coração aquecido para podermos manter a nossa visão e o coração aquecido, nós necessitamos que Deus nos apareça várias vezes, assim como aconteceu com Abraão. Então, em todo esse processo de Deus usar a vida de Abraão, sabe, de trazer um filho, de fazer aliança, de Deus visitar a tenda deles, sabe, de falar sobre o filho que virá. Então, você percebe que muitas vezes, nesse caminho de Deus, nessa visão que Deus deu para Abraão, muitas vezes Deus teve que aparecer, Deus teve que falar com ele de novo, para quê? Para aquecer o coração. Assim é conosco, sabe? Na caminhada cristã, certamente você já deve ter percebido que existem lutas. E muitas vezes essas lutas são para quê? Para tentar impedir você de chegar onde Deus quer te chamar, onde Deus quer te levar, onde Deus quer te colocar, onde Deus quer plantar você, onde Deus quer usar você. E é importante que em momentos que você percebe isso, tipo assim, parece que o negócio deu uma esfriada, parece que estou preocupado, estou ansioso. É importante que nesse tempo você se volte para o Senhor, para buscar o Senhor, para ouvir a Ele novamente, para ser renovado nesse cargo. Então, olha só. E aí, nós vimos isso acontecer claramente aqui do capítulo 12 até o capítulo 14 do livro de Gênesis, que é todo esse processo, esses testes que Abraão vai passar, esses momentos que Abraão vai ter que lidar agora com o Senhor. Então, 3 vezes Abraão edificou um altar e 3 vezes ele foi testado. E nós vamos então ver cada uma dessas aparições. Então, a ênfase dos capítulos 12 a 14 é a terra de Canaã, é chegar até o final, é passar por esses processos, passar por esses testes, dar a resposta certa para chegar na terra da promessa. Guarda isso no seu coração. Canaã é a terra da promessa, é o lugar da herança, é o lugar da vida espiritual madura. Esse é um outro aspecto do que é Canaã. Então não é meramente uma cidade ou um povoado, não é o lugar da maturidade. Amém? Canaã, espiritualmente falando, é o lugar da maturidade, onde Deus quer levar a mim e a você. Então, Abraão precisou aprender e valorizar e crer em cada uma delas, em cada uma desses testes, dessas circunstâncias, que ali seria a sua herança. Chegar em Canaã seria a sua herança. E aí nós temos o primeiro altar. A Bíblia diz que quando Deus falou de novo com Abraão, Abraão viu e ele estava numa cidade chamada Siquém. Siquém significa ombro. Então, o ombro é o lugar de quê? De força, de levar grandes pesos. Portanto, o significado de Siquém é o quê?
força. Então, isso mostra que a força de Deus está onde? Em Canaã. Então, ao erguer aquele altar, então, Abraão viu a Deus, viu a glória de Deus. E ele então estava nessa cidade chamada Siquém. Ele edifica um altar. E a cidade, o nome, né, como o pastor Luiz gosta de dizer, e é verdade, quando às vezes a gente não entende muito o significado das coisas, quando a gente às vezes entende o significado do nome, a gente consegue compreender. Então é por isso que é importante, né, você ter às vezes a Bíblia aí com dicionário, né, a gente chama de Strongs, é um dicionário onde você pode ver o original da palavra. Então, essa palavra Siquém significa ombro, força. Em outras palavras, Deus estava dizendo isso para ele, olha, a força de Deus está em Canaã, está no lugar da promessa. É interessante porque lá em Siquém tinha também um carvalho, que o nome era Moré. Moré em hebraico significa professor. Agora, olha que maravilhoso isso. Isso nos mostra que a força de Deus está no ensino que procede de vida. Então, aonde que eu encontro força para chegar e desfrutar de Canaã? Quando eu tenho um ensino, quando eu recebo a palavra, quando eu sou ensinado, e esse ensino transmite o quê? Vida. Vida de Deus. A vida de Deus tem sido transferida para a sua vida? Você tem recebido vida de Deus nesses dias daqui de seminário, tanto com as aulas presenciais quanto as aulas online? Você tem recebido o ensino aí nos cultos, na sua célula? Isso tem sido vida de Deus? Porque se for, é aquilo que vai te dar força para chegar até o lugar que Deus tem para você. E aí nós temos então, falei para você, nós temos o primeiro altar que é em Siquém. E nós temos o primeiro teste. Então, olha o que acontece. A Bíblia diz que ao chegar em determinado lugar, havia terra, perdão, havia fome na terra. Então, depois que Abraão edificou o altar em Betel, ele foi para o Egito. Em tipologia bíblica, o Egito simboliza o mundo. Podemos então dizer que Abraão caiu da fé por esses três motivos. Então, presta atenção. Ele estava com destino a Canaã. Mas porque houve uma situação que havia fome, o que acontece? Ele volta e vai para o Egito. O Egito, na tipologia bíblica, ele aponta para o mundo. Assim como o faraó, na tipologia bíblica, representava ou simboliza Satanás. Agora, olha só, por que que Abraão, nós falamos que ele decaiu da fé, né? Por causa dessas três razões. Primeiro, ele agiu confiado no seu próprio entendimento. Então, pega aí a sua Bíblia, vou compartilhar com você aqui, vou compartilhar a Bíblia contigo. Então, olha aqui, capítulo 12, verso 10. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Vou ler mais um pouquinho aqui, versículo 11. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: É a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem em vida. Então, olha só que situação embaraçosa o pai da fé, que é Abraão, se colocou agora. Olha que situação complicada. Então, olha só, por que que ele foi para aquele lugar? Por que que nós acreditamos que nesse momento ele decai da fé? Primeiro, porque ele agiu confiado na sua própria avaliação. Então, lá no versículo 10, havia fome, então, peraí, se tem fome nessa terra, então, se eu ficar aqui, eu vou morrer, então deixa eu ir para um lugar que tem comida. Ou seja, ele não agiu debaixo de uma direção de Deus. Ele agiu baseado no seu próprio entendimento. Ou seja, ele avaliou as circunstâncias de maneira natural e baseado nesta avaliação, o que que ele fez? Ele tomou uma decisão. E qual foi a decisão? Ir para o Egito. Aí chega no Egito, o que que ele tem que fazer? Mentir. Imagina o problema que Abraão não teve com a sua esposa, né? Então, imagina, você que é casado aí, você virar para outra pessoa e falar, não, ela é minha irmã.
Eu imagino que a coisa não deve ter ficado muito boa para Abraão depois na casa dele, não. Se fosse com a minha mulher, certamente eu iria ter problemas, sabe, irmãos? Mas para você ver, mentiu. Usou de mentira para alcançar o seu propósito. Qual que era o propósito dele ali naquele momento? Não, eu não quero morrer, não. Não quero morrer, não. Então faz o seguinte: fala que você é minha irmã, porque senão vão me matar. E aí é interessante porque a partir daí nós vimos que ele perdeu por um instante a vista daquilo que Deus tinha para ele. Deus não tinha falado para ele ir para lá, para o Egito. Deus não queria que ele mentisse. Ele tomou uma decisão baseada simplesmente naquilo que ele estava vendo. Agora, é triste dizer isso, por quê? Porque depois dessa experiência aqui que ele mente, né, a respeito da sua esposa, o seu filho Isaac vai fazer a mesma coisa. Olha para você ver que situação. Acontece algo muito parecido com Isaac. E ele vira para sua esposa e fala: Olha, fala que você é minha irmã, porque senão vão me matar. Então, olha só, ele não creu. Abraão não creu. Opa. Abraão não creu que Deus poderia livrá-lo da fome. Então, olha só, se Deus dissera que faria dele uma grande nação, então ele não morreria enquanto isso não se cumprisse. E aqui é muito importante você guardar a base da sua fé. Qual que é a base da nossa fé, querido? É aquilo que Deus disse, é aquilo que está escrito na palavra, sabe? Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo dito o Senhor, é certo que se fará. Então, apegue-se àquilo que Deus disse. Pastor, mas olha a circunstância. Parece que está tudo ao contrário. Parece que eu não vejo. Deus me chamou para ser líder, mas eu não vejo a célula crescendo. Mas você ouviu Deus falando para você que você é líder? Foi Deus que levantou você ou foram os homens que levantaram você? Você tem uma palavra de Deus? Se você tem uma palavra de Deus, você pode descansar. Por quê? Porque enquanto Deus não cumprir a palavra dele na sua vida, o propósito não vai ser alcançado. E você vai chegar lá. Entende isso? Então, nesse aspecto, Abraão não creu. Ele decaiu da fé. Não, eu acho que Deus não. Peraí, vou morrer se eu ficar aqui. Agora, fato é, se Deus disser que faria dele uma grande nação, como foi Deus que disse isso para ele não iria morrer de fome. Entende isso? Ele não iria perecer. Deus iria, de alguma maneira, supri-lo. É simples, é só você lembrar, tudo bem, né? Sei que é simples para nós agora porque está escrito na Bíblia, né? Mas se você se lembrar do Êxodo, a Bíblia diz que chovia pão, chovia maná todo dia. Ou seja, Deus supria o povo todo dia. Então, nesse momento, o pai da fé foi reprovado. O resultado dessa queda foi que Abraão voltou para o lugar inicial. Ele voltou ali para a primeira posição, ou seja, Deus teve que ir lá falar com ele de novo, tirar ele daquela situação. Lembra, o propósito de Deus não pode ser frustrado. Deus tinha dito: vou usar a família de Abraão, vai ser usado. Então Deus faz isso. Esse primeiro teste foi para saber o quanto Abraão valorizava a terra. E aí nós sabemos que, infelizmente, nesse primeiro momento, ele foi o quê? Reprovado. Reprovado. O que nos leva a sair fora da posição inicial em Deus? Então, primeira coisa, pressões e necessidade. Então, você sabe, às vezes tem pessoas que elas abrem mão de muitas coisas para servir a Deus. Mas à medida que você abre mão, pode ser que algumas pressões venham. E nessas pressões é que muitos, às vezes, o propósito de Deus pode esperar. Eu tenho que focar nisso aqui porque é uma necessidade, é uma urgência que eu tenho. A fome e a necessidade produziram uma insegurança e incredulidade em Abraão, levando-o ao Egito. Então, por que que ele foi para lá? Porque houve uma necessidade. E essa necessidade levou ele fora da posição que Deus tinha preparado para ele ali. Aí no capítulo 13, nós temos isso, nós temos algo interessante, que foi Ló, ele foi armando sua tenda cada vez mais perto de Sodoma até ir morar lá dentro. Então, nem sempre a queda é radical. A maior parte das vezes é algo sutil. É algo sutil que vai enredando você, assim como um exemplo.
o exemplo que eu estou mostrando aqui para você é que Ló, ele não foi morar diretamente em Sodoma. Depois a gente vai falar sobre o crente Ló. Mas ele foi armando a sua tenda cada vez mais perto ali de Sodoma, até que ele estava vivendo lá. Então, existem coisas que o mundo vai te atraindo aos poucos. Às vezes é um relacionamento, às vezes é uma oportunidade de prosperar, às vezes é a carreira, a fama, o sucesso. São tantas coisas que o mundo pode nos atrair, mas percebe? É sutil, é aos poucos. Então é interessante porque um abismo vai chamando outro, e daqui a pouco a tenda de Ló já estava dentro de Sodoma. E aí, aqui nós temos no versículo 8 o segundo altar, que é Betel. Betel significa casa de Deus. Então, o chamamento de Deus para nós é para edificarmos a sua casa. É por isso que eu disse para você há pouco. O chamado de Deus não é um chamado específico, então Deus chama quem vai ser pastor, não. Todos nós somos chamados para edificarmos a sua casa. Dentro da edificação, aí Deus chama sim. Deus chama alguns para pastores, outros para apóstolos, outros para mestres, outros para pastores, para mestres, para profetas, para evangelistas. Então, Deus chama. Agora, fato é que todos nós que nascemos de novo, nós somos chamados para edificar a casa. Então, o altar ficava em Betel e numa cidade chamada Ai. Então, não é esse Ai de quando você bate aí o joelho na porta, não. Ai é o nome da cidade, amém? Então, Ai em hebraico significa montão de ruínas. Então, podemos ter Betel, onde as pedras estão edificadas, ou nós temos Ai, onde as pedras estão apenas amontoadas. Então, nós sempre teremos diante de nós a carne e o espírito. Então, essas duas coisas, Betel nos fala de pedras edificadas. Então, a igreja ela é composta de pedras que foram edificadas. Então, eu disse para você, se não me engano, na aula passada, eu falei sobre que a Bíblia chama a mim e a você como pedras vivas. Nós somos pedras que vivem. Amém? Então, o edifício, a igreja, é formada por pedras que estão sendo edificadas, sendo colocadas no seu devido lugar. Agora, a Bíblia diz que é somente pedras amontoadas. E aqui nós temos um sentido espiritual. Então, olha só, sempre teremos diante de nós a carne e o espírito. São duas maneiras de edificar. Eu posso estar fazendo algo para Deus, mas na carne. Então, eu posso ter compreendido a doutrina corretamente, mas não estou agindo no espírito. Também podemos dizer que Betel simboliza a igreja e Ai aponta para o mundo. O altar é a fronteira entre esses dois reinos. Então, presta atenção. É, esse altar que foi levantado em Betel, ele marca também uma separação entre aquilo que é a igreja, a edificação da igreja, e daquilo que é do mundo. No mundo, nós temos um amontoado de pedras apenas, mas na igreja são pedras que foram edificadas, foram alicerçadas, foram colocadas no seu devido lugar. Amém? Você crê que você está no seu devido lugar? Você tem convicção aonde Deus plantou você? E aí eu só quero fazer um parênteses, né? Não sei, mas já certamente já deve ter tido caso, né? De pessoas que constantemente ela fica na igreja, daqui a pouco ela muda, vai para outra, daqui a pouco ela vai para outra, daqui a pouco ela muda de igreja, depois ela volta de novo. Ela fica, como se diz, rolando entre várias denominações. Então, por que que isso acontece? Não sei se é o seu caso, né? Se isso já aconteceu com você, ou se você conhece alguém que é assim. Por que que a pedra está, às vezes, mudando de lugar? Porque ela não foi edificada. Atrás de vocês aí tem uma parede. E nessa parede aí tem tijolo, certamente. E por que que esse tijolo está aí? Porque ele foi assentado. Ele foi colocado numa posição. Ele faz parte da estrutura. Ele faz parte do edifício.
Então, para tirar esse tijolo daí é quase impossível. Por quê? Porque ele está alicerçado, ele está cheio de argamassa. Essa argamassa é o amor de Deus, é o amor entre os irmãos, está edificado. Agora, se eu pegar um tijolo e colocar ele aí perto da parede, qualquer um que passar pode levar o tijolo. Por quê? Porque não está edificado. Porque não está edificado. Então, Betel é a casa de Deus. O que é a casa de Deus? É o lugar das pedras edificadas. É o lugar onde nós estamos edificados. Nós estamos construindo casa para Deus. E Ai é uma fronteira. Por quê? A fronteira do mundo, que tem pedras. Pedras que estão soltas. Então, o altar aqui é o que faz a fronteira entre os dois reinos, entre o reino do mundo e o reino de Deus. Então, lembra sempre, você foi transferido você saiu do reino das trevas e foi para o reino do Filho do seu amor. Você foi transferido de reino. Amém? Qual foi o segundo teste, então, aqui para a vida de Abraão? Então, abra sua Bíblia aí, Gênesis 13, versículo 5. Então, vou compartilhar com você aqui. Gênesis 13, versículo 5. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tenda. E a terra, e a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam nessa terra. E aí, lá no versículo 18, só adiantar mais um pouquinho, a Bíblia diz assim, ó, Abrão mudou as suas tendas e foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão juntos a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor, que é o terceiro altar. Então, presta atenção, qual foi esse teste aqui, agora, esse segundo teste na vida de Abraão? Foi separar-se da sua parentela. Abraão foi testado para ver se ele tentaria reter a terra por causa da força própria. Então, interessante isso. Eles estavam vivendo juntos. Primeiro que Deus não falou para Abraão levar Ló. Ló foi de atrevido, como diz o outro. E Abraão permitiu que ele fosse. Só que chegou um determinado momento que começou a ter problema. Por quê? Porque o rebanho dos dois era muito grande. Teve contenda entre eles. E aí chegou um teste. Que teste foi esse? Lembra? Eu não li aqui com você, mas chegou um momento que Abraão falou para Ló, falou, Ló, faz o seguinte, olha, escolhe para que lado você vai, que o lado que você voa, eu vou para o lado ao contrário. E aí a Bíblia diz que Ló, olhando, escolheu as campinas, um lugar bonito, de pasto. E ele então decidiu ir para lá. E esse caminho, você vai ver mais para frente, é um caminho que leva ele até Sodoma. Quando Abraão chega nesse lugar ali onde ele tem que escolher e ele permite que Ló escolha primeiro, nós estamos mostrando o quê? Que aqui Abraão foi testado e aqui ele foi aprovado. Por quê? Porque ele confiou em Deus, mesmo ele não indo para aquilo que aparentemente era melhor. Entende isso? Ló escolheu pelo que ele estava vendo. Ele olhou que as campinas eram melhores. Ele agiu de maneira natural. E aí você vai ver que Ló para nós é um tipo de crente carnal, natural, que age, que vive, que é guiado pela sua mente, que é guiado pelas suas emoções. É crente, mas é guiado pelas suas emoções, é guiado pelo natural. Já aqui Abraão não. Abraão ele precisou aprender a lição de confiar em Deus e não tentar reter na força aquilo que ele nos prometeu. Então, presta atenção. Deus estava testando aqui Abraão para saber se ele iria agir de maneira natural ou se ele ia confiar. Se mesmo não indo para o melhor lugar, para a melhor terra, para a terra seca, se Deus iria supri-lo naquele lugar. Nós vimos então que Abraão aqui foi aprovado. Aprovado aqui. Por quê? Porque ele decidiu confiar.
Isso fala algo importante também para mim e para você. Você não deve caminhar ou viver a sua vida naquilo que é natural, olhando, fazendo escolha, tomando decisões pelo bem e pelo mal, ou tomando decisões por coisas naturais, percepções naturais. Não, o melhor lugar para se estar, meu irmão, é no lugar que Deus mandou você estar. Pastor, mas aqui é terra seca. Aqui parece que não dá nada, aqui parece que não produz nada. Mas foi Deus que falou para você estar lá? Se foi Deus que falou para você estar lá, então pode confiar. Por quê? Porque Deus vai fazer. Deus vai fazer. Então, é interessante, mais adiante nós vamos ver da experiência de Isaac, que Isaac, ele semeou no tempo de seca. E a Bíblia diz que, você sabe, é loucura pensar semear em tempo de seca. Por quê? Porque você sabe, para que a planta possa crescer e desenvolver e você possa colher, é preciso ter a água da chuva. Agora, estava tudo seco, meu irmão, mas Isaac decidiu confiar que Deus iria supri-lo. A Bíblia diz que ele semeou no tempo de seca e ele colheu 100 vezes mais. Não, eu não sei você não, irmãos, mas eu quero colher 100 vezes mais na minha vida. Você quer colher? Quantos querem colher financeiramente 100 vezes mais? Quantos querem colher ministerialmente 100 vezes mais? Então presta atenção. O segredo, se eu posso dizer que é segredo, é estar aonde Deus quer que você esteja. Amém? Não ache que para você prosperar, você tem que sair procurando o trabalho e não sei mais o que. Não, você tem que estar onde Deus mandou você estar. É lá que ele vai te prosperar. Foi lá que Deus prosperou Abraão. E lá nós temos então o terceiro altar, que é Hebron. Então olha só, em hebraico a palavra Hebron significa comunhão. Em Manri significa força, saúde, unção. E a unção aqui é a gordura, né? Interessante porque a Bíblia, sempre quando a Bíblia refere sobre a gordura, nos fala da unção. É a comunhão na casa de Deus que nos leva a desfrutar da força que vem da unção. Então, Hebron é o lugar da comunhão. Quando Abraão ergue esse terceiro altar aqui, nesse lugar, ele estava desfrutando de plena comunhão com o Senhor. E essa plena comunhão, ela é fruto de estar na casa de Deus, de estar cumprindo o propósito de Deus. Porque presta muita atenção nisso que eu vou dizer para você. Você só pode cumprir o propósito de Deus debaixo do poder de Deus, debaixo da unção de Deus. A unção de Deus é o que te capacita para cumprir o propósito de Deus. É tudo aquilo que nós precisamos. Nós precisamos da unção de Deus para edificarmos igreja. Então, à medida que eu me chego a Hebron, edifico um altar para o Senhor, é nesse lugar, no lugar de comunhão, que eu sou cheio do poder de Deus. Poder de Deus. Então é na comunhão da casa de Deus que nos leva a desfrutar da força que vem da unção. Então, é por isso que é muito importante a vida da igreja, a vida da comunidade, estar ligado uns aos outros, essa vida de comunhão uns com os outros, essa vida de comunhão principalmente com o Senhor, porque é lá que você é fortalecido. Amém? Quantos estão me entendendo, irmãos? Espero que você esteja aí me entendendo em nome de Jesus. E aí nós temos o terceiro teste. Então, abra sua Bíblia aí. Vamos lá para Gênesis 14, no versículo 11. Gênesis 14, versículo 11. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todos o seu mantimento e se foram. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens e partiram. Aqui tem um momento muito importante que acontece na vida de Abraão, que olha só, era o teste de rejeitar a riqueza de Sodoma. Abraão não alimentou nenhuma queixa contra Ló por ele ter escolhido a melhor parte. Então, você sabe, Abraão não ficou ressentido. Pelo contrário, Ló, escolhe qual lugar você quer. E ele escolheu as Campinas.
os lugares bons de paz. E ele foi mudando a sua tenda até morar em Sodoma. Só que o que que aconteceu? Aconteceu uma batalha. Você já deve ter lido. O rei, então, vários reis se levantam ali e Ló é levado cativo, é levado preso. E Abraão, então, vai lá, juntamente com alguns homens ali da sua fazenda, porque olha só, Abraão, ele era fazendeiro, ele cuidava de terras, ele tinha rebanho, ele plantava, ele não morava em cidades, ele era nômade. Por quê? Porque ele estava a caminho de Canaã. Amém? Então, olha só, isso aconteceu. Abraão não ficou lamentando o fato de Ló ter escolhido a melhor parte. Também não pensou que aquilo era um castigo de Deus. Ah, tá vendo aí, ó, Deus agora, eu resolvi trazer esse menino, não era para eu trazer, agora tá lá, ele lá na melhor parte, eu aqui na parte mais seca. Agora, fato é que quando Ló teve um problema, a Bíblia diz que Abraão se dispôs para ir lá e livrar Ló do cativeiro. Então, aqueles que estão posicionados em Hebron não guardam ressentimento e experimentam vitória. Então, aquilo que nós falamos, Hebron é a força que vem da comunhão, é a unção que vem da comunhão na casa de Deus. E aí, isso é importante, você não guardar ressentimentos, mágoas. Sabe, se Abraão fosse alguém ressentido, magoado, ele poderia simplesmente virar as costas e ignorar a necessidade ali do seu sobrinho. Mas não foi isso que ele fez. Ele se prontificou, ele não ficou ressentido, magoado. E aí, quando você é capaz de vencer a mágoa, o ressentimento, você experimenta de vitória. E olha só o que acontece. Depois que Abraão foi lá e lutou juntamente ali com o rei de Sodoma para poder livrar o seu sobrinho, a Bíblia diz que o rei de Sodoma queria compartilhar com ele os despojos da guerra. Mas o que que acontece? Abraão rejeitou. Então, olha só, ele havia aprendido a lição de que era Deus quem cuidava de sua vida e ele não precisava obter nada por meio de artifícios. Isso é muito poderoso, viu, irmãos? Nós precisamos chegar nesse lugar de maturidade, de entender que eu não preciso culpar as pessoas por aquilo que eu estou passando. Sabe? Muito cuidado para não ficar ressentido e ficar culpando as pessoas, achando que o motivo da qual a luta que você tem passado é por causa de alguém. Não, resolve isso dentro do seu coração logo. Sabe? Não permita que a mágoa entre no seu coração. Lembre que é Deus que vai cuidar de você. Então você não precisa da riqueza de Sodoma. Você não precisa da riqueza do rei de Sodoma, do rei desse mundo. Esse mundo jaz no maligno. E ele muitas vezes quer negociar com você em troca talvez de algo que você tem tido necessidade. Então eu já vi isso acontecer. Gente que às vezes abandonam a célula, abandonam a vida da igreja, porque eu tenho que trabalhar e agora meu novo trabalho eu não consigo mais servir, não consigo mais estar conectado com a vida da igreja, sabe? Às vezes depositar no rei de Sodoma o cuidado da sua vida. Mas você precisa ter essa mesma convicção que Abraão teve, que foi aprovado aqui. Ele, olha, eu não quero receber coisa nenhuma de ninguém. Por quê? Porque eu tenho um pai que me abençoa. Isso não quer dizer também, é importante dizer isso, que você também não pode ser abençoado, sabe? Ser abençoado com o coração correto é uma benção. Por quê? Porque Deus pode sim usar as pessoas para te abençoar. Deus pode usar as pessoas, sim, para poder abençoar a sua vida. Mas preste atenção, a sua confiança não tem que estar, em alguém vai me abençoar. Não. A minha confiança está no Senhor. Deus pode usar quem Ele quiser para me abençoar. E certamente, se você ouve de Deus para me abençoar, certamente você vai ser abençoado. Sabe? Eu já tive oportunidades assim de ver Deus movendo a minha vida e sendo abençoado, sim, poderosamente nos momentos assim que eu mais precisava. Só um testemunho, né? Um dia eu estava orando, né? Cheguei na minha sala e estava orando. Eu precisava pagar uma conta e não tinha o dinheiro. Eu orei, falei com Deus, falei, Deus,
eu preciso de um milagre, eu preciso resolver isso aqui. E para você ver o que que Deus fez. Quando eu viajei para Israel, eu conheci um irmão, conheci na viagem. Ele mora em São Paulo, é da igreja lá de São Paulo. E eu conheci, fiquei próximo dele ali. Trocamos conversa, conversamos, sentamos à mesa, comemos juntos, tivemos momentos ali no ônibus. E pela graça de Deus, esse homem é um homem muito próspero mesmo, muito abençoado financeiramente, uma família bendita também. E eu tô lá, isso era mais ou menos umas 7:30 da manhã. Quando foi 8 horas, irmãos, eu recebi uma mensagem desse irmão. Ele, pastor, graça e paz, tudo bem? Pastor, tô te mandando essa mensagem porque Deus falou ao meu coração. Já tem alguns dias que, presta atenção, eu viajei com ele em abril. Quando foi em maio, ele me mandou essa mensagem. Deus falou no meu coração que eu preciso te dar uma oferta. Eu amém. Glória a Deus. Falei, ô irmão, sim, glória a Deus. Se Deus falou com você, eu recebo. Glória a Deus. Aí ele me mandou assim, irmãos, mas não se assuste com o valor. Falei, amém. Irmãos, e ele me mandou a mensagem. Me mandou, aqui a gente chama de Pix, né? Que é a transação eletrônica aqui. Quando ele mandou o Pix, que eu olhei, irmãos, eu não acreditei assim. Falei, meu Deus, que isso? E assim, eu fui muito tocado, por quê? Porque eu tinha acabado de orar, irmãos. Eu pedi para Deus. Porque Deus que é o meu sustento. Até aqui, Ele que tem me sustentado. Sabe, pela graça de Deus, teve um outro homem que estava orando. Deus falou com outra pessoa a meu respeito. E eu louvo a Deus que Ele é um homem de Deus, ouviu o Senhor. E me abençoou poderosamente. Foi uma oferta generosíssima. Paguei o que eu tinha que pagar, sobrou pela graça de Deus, sabe? E ele me disse: Olha, eu fiz isso porque Deus falou. E eu fiquei pensando, falei, realmente, pelo valor, deve ter sido Deus que falou mesmo. Só pode. Porque às vezes, tipo assim, uma oferta menor é mais tranquilo, mas eu ganhei uma grande oferta naquele dia. Mas naquele dia foi Deus falando para mim: eu cuido de você. Eu posso usar quem eu quiser. Eu posso abrir a porta que eu quiser. Você não precisa, sabe, se desesperar, correr atrás das coisas desse mundo, porque eu que cuido de você. Sabe, naquele dia eu tive essa experiência poderosa, sabe, de ver a provisão de Deus na minha vida. E eu vou dizer para você, não foi nem a primeira vez. Deus já me surpreendeu assim outras vezes. Então, presta atenção, Deus cuida de você. Amém? Você pode dizer isso aí com toda a fé no seu coração? Deus cuida de mim. Amém? Depois que Abraão rejeita, então, essa oferta do rei de Sodoma, Abraão venceu a guerra e a Bíblia diz que um personagem chamado Melquisedeque veio ter com ele. E a Bíblia diz que esse Melquisedeque, ele era sacerdote do Deus Altíssimo e ele veio e Abraão levou até ele. Interessante. Abraão deu dízimo para ele. E Melquisedeque levou para ele o pão e o vinho, né? Então, esta é a primeira vez que Deus é chamado de Deus e possui aquele que tem a propriedade, né, do céu e da terra. Então, quando Abraão encontrou-se com Melquisedeque, você sabe, esse homem, esse nome, ele só vai aparecer uma outra vez na Bíblia, lá no livro de Hebreus. Então, os estudiosos da Bíblia, os comentaristas, acreditam que esse Melquisedeque se trata de uma teofania, que foi o próprio Deus que se manifestou aqui como homem, né? E aqui esse homem, Melquisedeque, e esteve ali com o próprio Abraão. Então, aqui nós temos algo poderoso, né? Abraão deu dízimo, e em troca ele recebeu o quê? O sinal, vai se tornar o sinal da aliança do Novo Testamento, que é o pão e o vinho. Foi aqui que Abraão passou no teste e pôde se tornar de fato um instrumento para trazer para a terra o plano de Deus, que é o seu reino. Sabe? Então, aqui eu falei para você que à medida que você cumpre o propósito de Deus, é inevitável que você passe por testes. É inevitável que você seja, em algum momento, checado ou tentado algumas coisas. Pode ser que nesse processo você falhe,
que você erra, você cometa erros, né? Mas é importante lembrar o seguinte: aquele que te chamou, ele é capaz de te levar até o final da jornada. Basta que você tenha um coração para Deus, basta que você tenha um coração disposto ao Senhor, sabe? Porque o Senhor vai e ele quer te usar. E agora, eu quero falar um pouco para você sobre esse personagem que é Ló. Por quê? Porque ele tem algo importante a nos ensinar, porque nos fala de um tipo de crente. Então, aqui nós vamos fazer um paralelo entre o crente tipo Ló e o crente tipo Abraão. Amém? Então, vamos entender isso aqui. Então, quero falar para você que Ló, ele é um símbolo do crente derrotado, um crente que anda na carne. Então, a partir do capítulo 13 de Gênesis, nós encontramos a história de Abraão e Ló. Esses dois homens apontam para dois estilos de vida que caminham por toda a Bíblia, que é o homem carnal e o homem espiritual, o crente vencedor e o crente derrotado. Então, presta atenção, existem apenas três tipos de homens na Terra. O homem natural, amém? Quem que é o homem natural? É aquele que ainda não nasceu de novo, é o ímpio, que está em trevas ainda. Aí ele nasce de novo. Nós temos o segundo tipo de homem, que a Bíblia chama de crente carnal. Nós chamamos, na verdade, de crente carnal ou crente almático. Ele é movido pelo quê? Pela sua mente, pelas suas emoções, pela sua própria vontade. É crente, é salvo, mas ele anda conforme a sua própria direção. E nós temos o terceiro tipo de homem, que é o homem espiritual, que é aquele que é guiado pelo Senhor. Amém? Esse homem carnal, ele tipifica para nós o crente derrotado. Você vai entender por que que ele é derrotado. E o crente espiritual para nós é o crente vencedor, que é aquele que também irá reinar com o Senhor Jesus quando o Senhor voltar. Amém? Adiante. Abraão ouviu a Deus. Então, aqui é a primeira distinção entre o crente carnal e o crente espiritual. Abraão é o crente espiritual, guarda aí. E Ló é o crente carnal. Primeira coisa, Abraão ouviu a Deus e Ló simplesmente seguiu Abraão. Em Gênesis, vemos Deus chamando Abraão e fazendo-lhe uma grande promessa. Então presta atenção. Deus chamou foi Abraão. Abraão ouviu o chamado de Deus e obedeceu. Quanto a Ló, não há menção que Deus tenha chamado. Diz apenas que ele seguiu a Abraão. Então, aqui está toda a diferença para nós. Então, presta atenção. Deus falou com Abraão: sai da sua terra, que eu vou levar você para uma terra que mana leite e mel, para uma terra de promessa, para uma terra boa. Então presta atenção, Deus falou com quem? Com Abraão. E Abraão, porque era um homem espiritual, seguiu a direção de Deus. Agora, quanto a Ló, a Bíblia não diz que ele ouviu de Deus. Certamente ele foi seguindo Abraão, confiado na promessa que Deus tinha feito para Abraão. Então, peraí, já que o meu tio vai para uma terra que mana leite e mel, já que lá é um lugar que Deus está prometendo para ele, então eu vou também. Mas presta atenção, será que era a vontade de Deus para ele estar lá? Esse é um ponto importante. Então, o crente espiritual é aquele que ouve de Deus, é aquele que não é guiado pelas suas sensações. É nítido quando você vê, às vezes, né? Eu sempre tenho muito receio com irmãos assim, que eles sempre chegam para nós, assim, eles estão sempre muito empolgados, né? Nossa, pastor, glória a Deus, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos ganhar esse mundo para Jesus. Glória a Deus. Eu sempre espero o tempo, porque eu já aprendi. Gente que é movido pelas emoções ou pela empolgação, quando a empolgação passa, sabe o que que acontece? Ele para, ele desiste. Então, gente que caminha baseado nas suas emoções é assim. Então, o dia que tá tudo bem, que ele tá feliz, que tudo tá dando certo para ele tá, ó, servindo a Deus, ele tá na igreja, ele está na célula, ele está cooperando. Por quê? Porque tá tudo bem. Mas quando as coisas ficam mal, ele então afasta, ele some. Por quê? Porque às vezes está andando na empolgação da alma. Mas presta atenção, não é
não é assim que servimos a Deus. Então, Ló, ele somente seguiu Abraão. Deus não falou com ele só estava seguindo. Então, é aquele tipo de gente, vou abrir um negócio. Por quê? Não, porque eu sei que esse negócio está dando dinheiro. Então, imagina o seguinte, sei lá, vou abrir uma oficina. Por que que eu vou abrir uma oficina? Não, porque tá todo mundo abrindo oficina e tá todo mundo prosperando. Mas espera aí, Deus falou para você abrir uma oficina? Deus falou para você abrir uma loja de vender bolo? Só porque tá todo mundo vendendo bolo? Não. Então, se Deus não falou, não siga só porque tá todo mundo fazendo. Entende isso? O irmão fulano de tal, ele abriu uma lanchonete e está prosperando muito. Vou abrir uma lanchonete também, mas peraí, Deus falou para você abrir a lanchonete? Porque talvez Deus falou para ele. Deus trouxe confirmação, talvez ele estava orando, estava jejuando, e Deus falou para ele: não, abre a lanchonete que eu vou te abençoar. Ótimo, mas Deus não falou com você. Então, essa é uma característica que nós chamamos do crente carnal. Outro ponto, Abraão andou por meio da fé e Ló andou por vista. Então, a gente começou a ler ali em Gênesis capítulo 13, que quando teve esse problema entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, porque o pasto não estava aguentando mais, não cabia os dois rebanhos, qual foi a base que Ló levou para tomar a decisão? Então, vamos abrir aqui a Bíblia. Gênesis capítulo 13, a partir do versículo 1. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, que você vai acompanhar. Ahn, Versículo 8. Disse Abrão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Olha só o que aconteceu com Ló. Olha a base que Ló tomou decisão. Presta atenção. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai a Zoar. Então presta atenção, qual foi a base que ele escolheu ir para esse lugar? Porque foi isso que aconteceu. Olha o versículo 11. Então Ló escolheu para si as campinas do Jordão e partiu para o oriente, separando-se um do outro. Então aqui nós temos claramente qual foi a base que Ló teve para fazer a escolha. Ó, a vista. Ele simplesmente olhou. Ele olhou e falou: não, aquele pedaço ali, essas campinas aqui, isso aqui é de Deus, só pode ser de Deus. Olha só que pasto bonito, isso aqui só pode ser de Deus. É loucura, é tolice não fazer esse negócio. Vou para lá, vou fazer isso, vou para esse caminho. Então presta atenção. Tomou uma decisão baseada na vista, ou seja, em algo que era natural. Então, ambos aqui, nós entendemos que eles eram muito ricos. Por quê? Porque eles tinham grandes rebanhos. E o pasto era pequeno para tanto gado. Para resolver o problema, Abraão disse a Ló: aparta de mim, escolhe para onde você vai. Escolhe para onde você vai. Você sabe, Abraão, ele teria a primazia da escolha, sim ou não? Sim ou não? Primeiro, ele era o mais velho. Ele era o tio. Ele era aquele da qual Deus chamou. Ló só estava lá porque Abraão estava indo. Então, ele teria a primazia para escolher. Mas aqui tem um princípio interessante, né? Então, não é porque você é o primeiro que você tem que escolher primeiramente. Não. Escolha aquilo que Deus escolheu para você. Escolha o que Deus escolheu para você. Sabe, talvez em um certo momento, Ló tenha pensado consigo mesmo: por que morar em tendas, tendo uma cidade tão confortável aqui tão perto? Na cidade eu tenho mais proteção, conforto, diversão. O que há de errado em morar em cidade? Porque foi isso que aconteceu.
ele foi montando a sua tenda, sua tenda, sua tenda, sua tenda, até chegar na cidade. E você sabe, na cidade tem muitas atrações. Agora, a grande questão é que habitar em tendas naquele dia fazia parte do mover de Deus. Por quê? Porque ali não era lugar da habitação deles. Deus tinha chamado Abraão para levar ele para um lugar, então ele não poderia ter residência fixa até chegar naquele lugar. Por isso que ele vivia em tendas. À medida que Deus movia, lembra que, vou lembrar você também, eu sei que você vai estudar Êxodo ainda, é a próxima matéria, então a gente termina a minha matéria semana que vem, e aí vocês já começam a ter Êxodo na outra semana. Mas presta atenção, você vai ver que toda vez que Deus movia, o acampamento do povo de Israel tinha que ser desmontado e seguir a direção da nuvem ou da coluna de fogo. Por quê? Porque o mover de Deus naquela época estava em tendas. O povo estava saindo do Egito, estava passando pelo Sinai para chegar em Canaã. Canaã era o destino final. Até lá tem que morar em tendas. Agora, presta atenção, irmãos, eu não estou falando literalmente que você tem que morar em tendas, né? O que eu estou dizendo é que você precisa discernir aquilo que é o mover de Deus para aquele momento. Então, para Abraão, era tempo de morar em tendas. Olha o que Hebreus capítulo 11, verso 9 diz. Pela fé, Abraão peregrinou na terra da promessa, habitando em tendas, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, do qual Deus é o arquiteto e fundador. Então, aqui é dois tipos de vida, aqueles que estavam morando em cidades e aqueles que estavam morando em tendas. O mover de Deus para aquele momento era morar em tendas. Ou seja, Ló, ele tomou uma decisão equivocada. Abraão foi morar nas tendas, mas Ló foi morar onde? Em Sodoma. Esse foi o grande problema. E aí, mais adiante, nós temos outro ponto importante que vai separar para nós o crente espiritual do crente carnal. A Bíblia diz que Ló foi levado cativo e Abraão foi lá para libertá-lo. No capítulo 14, Ló envolvido numa guerra e é levado cativo. Isto provoca o envolvimento de Abraão para libertar o sobrinho. Ou seja, o crente carnal sempre dá trabalho para o crente espiritual. É uma realidade. Ou seja, os espirituais têm problema, mas os carnais são um problema. Então eu vou dizer para você com muito amor e carinho. Boa parte do problema que nós temos dentro da igreja é por causa dos crentes carnais. Infelizmente. Problema de relacionamento, fofoca, contenda, ego, é tudo envolvido o crente carnal. Mas eu louvo a Deus que Deus tem sempre os espirituais também para resolver essas coisas. Outra coisa, Deus fala com Abraão. Agora, Ló não conhece o mover de Deus. No capítulo 18, Deus resolve destruir Sodoma. Então, só adiantando, né? No capítulo 18, Deus vai lá para destruir Sodoma. Qual foi a atitude em relação a Abraão? A Bíblia diz em Gênesis 18, 17, que Deus disse: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Antes, presta atenção, antes de Deus ir lá e destruir Sodoma, sabe o que Deus fez? Ele foi lá compartilhar dos seus planos com Abraão. Olha que privilégio, irmãos. Olha que privilégio. Sabe, somente o crente espiritual é que vai conhecer e discernir aquilo que está no coração de Deus. Somente esses. Amós 3,7 diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa nenhuma sem primeiro revelar o seu segredo a seus servos, os profetas. Então, olha só, o problema é que Ló morava em Sodoma. Ele era maior interessado naquela situação, mas ficou sabendo apenas no final. Então, Ló ficou sabendo que Deus iria destruir Sodoma só lá nas vésperas. Mas porque. E aí é a característica também daquele crente carnal. Ele só percebe, às vezes, o mover de Deus, aquilo que Deus está fazendo, depois. O homem espiritual, ele percebe o mover de Deus antes. Ele percebe o que Deus está fazendo. Então, você sabe, não é, posso dizer para vocês com muito amor e carinho, né? Não é normal a obra que Deus está fazendo aí na cidade de vocês, no país de vocês.
Vocês são uma igreja relativamente nova nesse país. E olha o quanto vocês têm crescido. Olha quantos prédios você já tem na cidade. Vocês já estão em outras cidades também. E certamente vão abrir outros e vão ganhar essa nação para Jesus. Por quê? Porque tem homens de Deus aí que são guiados pelo Espírito. Sim, tem homens de Deus que têm ouvido o Senhor e sido guiado por Ele. Amém, irmãos? Sabe? O problema é que o crente carnal ele só fica sabendo depois. Mas esse não é você, diga amém. Ló foi salvo pela intercessão de Abraão. Quando nós lemos o capítulo 19, verso 16, é interessante porque lá Deus foi visitar Abraão na tenda dele, e Deus então começa a falar com Abraão. E Abraão então diz: Olha, Senhor, se o Senhor vai destruir lá Sodoma, o Senhor vai destruir o justo com o injusto? Aí você lembra da história? Não vou ler com você aqui, mas depois você pode conferir aí o versículo. Aí Abraão fala o seguinte: Senhor, se tiver 20 justos lá, o Senhor vai destruir o justo com o injusto? Aí o Senhor fala: Não, se tiver 20 justos, eles serão poupados. E é interessante que Abraão vai diminuir. Senhor, e se tiver lá 5 justos, por exemplo? Ah, não, não vou destruir o justo. Então presta atenção. Nós percebemos que Abraão estava intercedendo por Ló. Então, aqui nós lemos que mesmo depois de ouvir o que Deus faria àquela cidade, Ló ainda demorou para obedecer. Que aí você lembra da história? Os anjos chegam lá na casa de Ló e falam para Ló: Ó, arruma aí, arruma você e sua família, vamos embora. Por quê? Porque Deus vai destruir a cidade. E a gente percebe que Ló estava demorando para ir. Tão apegado com as coisas desse mundo ele estava. Em Gênesis 19, 29, nós lemos que quando Deus ia destruir Sodoma, lembrou-se de Abraão e salvou a Ló. Ló foi salvo pela intercessão do homem espiritual. Agora presta atenção, o ser salvo aqui não é ser salvo do inferno, mas é ser salvo da circunstância, por exemplo. Então, o crente espiritual, ele é aquele que ora, é aquele que intercede pelos outros. Ló, ele às vezes, ele precisa ser empurrado, precisa ser arrastado pelos outros, pelo anjo. Deus tem que mandar o anjo lá para falar com ele, sabe? Olha aqui, que diferença entre o crente espiritual daquele crente carnal. Sétimo, né? Abraão gerou Isaac. E a Bíblia diz que Ló gerou Amon e a Moabe. No final da vida desses dois homens, vemos o fruto final. Abraão gerou Isaac, que simboliza Cristo, e é o propósito final de Deus para a vida do homem, que é Cristo. Por outro lado, em Gênesis 19, do verso 30 ao verso 38, algo terrível acontece. Você lembra da história? A mulher de Ló, nós vamos falar dela daqui a pouco, vira uma estátua de sal, e aí Ló foge com suas filhas. E lá as filhas tiveram assim uma ideia, né? Olha que ideia mais tresloucada, mais maligna. Ó, vamos embebedar o nosso pai, vamos ter relações sexuais com ele, para que o nosso nome, para que a nossa família não se perca. E qual foi o fruto desse incesto? Foi duas nações, os amonitas e os moabitas, que a Bíblia vai dizer foi vedado o direito de fazer parte da congregação de Israel. Olha o que a Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 23, verso 3. Nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Então, quem que Abraão gerou? Gerou Isaac, o filho da promessa, que tipifica Cristo, que simboliza Cristo. E Ló, o que que gerou? Gerou dois povos que foram rejeitados, não podem participar. Olha que terrível. Isso tudo para mostrar para você o que que um crente na carne é capaz de fazer. E aí nós temos a mulher de Ló. É a única mulher que Jesus mandou que nós nos lembrássemos. Lá em Lucas 17, o Senhor diz: Olha, lembrai-vos da mulher de Ló. Ela, assim como Ló, não foi condenada junto com os ímpios de Sodoma. Eles foram retirados de lá. Mas havia algo nela que não fez dela uma vencedora. A Bíblia diz que ela olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Jesus disse em Mateus 5,13 que todo crente vencedor deve ser como o sal da terra. Todavia,
tal sal pode vir a se tornar insípido, ou seja, perder o sabor. A mulher de Ló é um exemplo de um crente que se tornou sem sabor, perdeu o sabor, tornou-se um derrotado. A Bíblia vai dizer que você é sal da terra. O sal está aqui para salgar, para influenciar, para fazer diferença. Mas nós vimos o que aqui acontecendo? Nós vimos ela se tornando uma estátua de sal. Por quê? Pelo simples fato que ela olhou para trás. Esse olhar para trás significa o quê? Que ela estava apegada com as coisas desse mundo. Enquanto estava caindo lá pedras, né, cheio de fogo lá sobre Sodoma, ela olhou para trás. Ela virou para trás e ficou olhando, porque certamente ela estava com saudade da mansão que ela morava, apegada com os vestidos dela que ficou para trás, sabe? Talvez com os móveis da casa. Percebe isso? Porque estava apegado com as coisas desse mundo. Então, muito cuidado, porque você sabe de uma coisa? Quero terminar a aula de hoje falando sobre isso hoje. O crente derrotado, ele não vai reinar com Jesus. A Bíblia diz que haverá um momento que Jesus vai governar sobre a terra e que os crentes vencedores, os crentes tipo Abraão, eles vão ter a oportunidade, o privilégio de reinar com Jesus aqui durante o seu reino milenar. Então, querido irmão, quero dizer para você, qualifique-se para ser um vencedor. Amém? Certamente você vai ouvir mais sobre o que é ser um vencedor durante aí o nosso estudo, mas que o Senhor te dê graça, sabedoria, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.